Olá a todos, todas e todos. Eu sou a Ana Winkler. Eu sou a Dani Boen. Eu sou a Sandra Winkler e nós somos o Carona Beija-Flor. Novembro também é o mês onde a gente comemora, ou celebra, ou relembra o mês da consciência negra. No dia 20 de novembro também é o dia em que a gente dá luz a este tema, no mês de novembro, lembrando também de Zumbi dos Palmares, um grande líder que representou um dos maiores quilombos e na luta contra a escravidão e que morreu em 1695. Este mês é um convite para que todos nós possamos pensar neste antirracismo que tem que fazer parte da nossa jornada individual para o coletivo. Como nós, pessoas brancas, podemos ser antirracistas? Eu acho que o primeiro e mais importante desse dia, né, é o reconhecimento. Né? Reconhecimento que 56% da nossa população é negra. Que esses 56% não têm o espaço que merecem ter. Né? Que nós, brancos, somos privilegiados, né? Que dentro dessa cultura, essa história horrível da escravidão, deixou vestígios, e vestígios muito fortes ainda na nossa cultura. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre o reconhecimento desse privilégio branco, deste lugar que ainda não está disponível para a população negra, né? De todo esse horror, né, histórico, né, que sofreu essa população e da nossa responsabilidade aí. Não é o sentir-se culpado por ser branco, mas, né, é uma responsabilidade de fazer diferente, né, de estar posicionado de forma a esse reconhecimento dessa população e facilitar, né, dentro de cada ambiente que a gente está, esse reconhecimento e essa representatividade, gerar e oportunizar, né, sempre, seja no mundo corporativo, Sim. seja dentro do supermercado, né, quando vir uma injustiça, um posicionamento preconceituoso, posicionar-se, né? Ser antirracista passa por este processo de posicionamento nem sempre confortável, Uhum. né? Mas a nossa branquitude nos coloca num processo de negação, né? Então, por exemplo, você entra numa loja, vê um negro e vai lá achando que ele está trabalhando lá, mesmo ele não estando de uniforme, porque a gente não olha o uniforme, a gente olha a cor. Uhum. Enquanto pessoas brancas, é este olhar que a gente precisa ter, do reconhecimento, da representatividade que essas pessoas têm na sociedade, que precisam ter espaços, né, mais significativos em posições de liderança, né, com políticas afirmativas, estudar sobre a questão do racismo, porque o branco fica sempre lá na empresa esperando a palestra, né, no mês de novembro, mas a gente precisa praticar isso no dia a dia. Né? E eu ouço muito, Dani, não sei se você também. Não, eu não sou racista. Uhum. Eu até tenho amigo negro. Exato. Né? Eu até contrato pessoas negras. Ou o que é pior, né? Até contrato pessoas de cor. Existe um analfabetismo tamanho ainda nas empresas que precisa ser regulado, né? Uhum. Enquanto você falava, Sam, eu estava aqui me questionando. A minha ancestralidade branca criou este preconceito. Acho que cabe a esta geração e às futuras gerações acabar com essa discriminação, acabar com este preconceito. E precisa de muito posicionamento, porque não é fácil estar neste lugar para você se posicionar, mas é necessário. E o que eu posso fazer ainda enquanto organização? Criar formas de trazer esta massa que ainda é minoria, levando em consideração a política e as instituições, porque é muito irrelevante, né, gente? O que precisa ficar claro aqui é que quando a gente fala de minoria é porque são brancos que criam leis
para esta massa que a gente chama de minoria, apesar de que são 56% que está aí na população. Respondendo sua pergunta, posso fazer inúmeras normativas para que eu possa trazer para as instituições pessoas que são negras, que são extremamente inteligentes, que são extremamente competentes e que não são vistas, que elas não são olhadas. Enquanto organização, eu posso e eu devo fazer isso. Eu posso conseguir cotas nas organizações, eu posso conseguir programas nas organizações. Eu não preciso apenas das palestras uma vez por ano. Eu posso intensificar essa linguagem que tanto nos incomodam e que ainda está enraizado na maioria destes chamados maioria, né, dos brancos. Então, É porque a gente fala, né, os grupos minoritários não necessariamente eles são a massa, menores. exato. Né? Eles são minoritários na representatividade social que a gente precisa trazer à luz. Uhum. Né? A questão do racismo, a gente nega, enquanto população branca, a nossa responsabilidade de termos criado isso. Uhum. Né? Dentro do racismo estrutural, né, o quanto que a gente foi se cercando, né, desde a colonização, da escravidão, a gente veio se cercando de formas de fazer o poder não sair dessas do mesmo mãos. lugar. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter acesso à informação. A gente precisa olhar e eu ouço muito assim, você é a favor da lei de cotas? Eu falo, é lei. É lei. A gente não tem que discutir se a gente é a favor ou não. É uma lei, tá aí. E ela possibilitou o acesso da população negar, sim, à educação. E hoje a gente pode ter mais representatividade dentro das organizações que exigem esta normativa da educação muito mais. Então, trata-se de nem pensar na cota, mas no apoio de como eu vou trazer esta população para outro lugar. É não querer consumir produtos que não tenham a diversidade como um valor dentro da sua organização. Né? Os consumidores hoje estão mudando a sua visão como estão olhando para as organizações. Então, questão de meio ambiente, de diversidade, de como que a gente atua. Então, eu, enquanto pessoa, o que eu posso fazer? Estar atenta aos ambientes que eu entro. Né? Como disse a Sandra, promover esta voz, né? Se colocar, estar numa mesa, e acontece muito comigo, de eu estar em mesa de bar e as pessoas serem racistas e falam, não, eu não sou racista. E eu falo, sim. Acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que é. E aí, como que a gente vai combater isso? Né? Porque a gente tem esse legado, né? Aprendeu palavras que reproduzem e que nem pensa no significado. Que não conhecem o significado, então, às vezes, já aconteceu comigo de eu usar uma palavra e aí alguém me chama a atenção e eu ficar chocada comigo mesma, né? Meu Deus, como eu pude usar essa palavra até hoje sem nunca nem ter pensado no significado. Então, esse estar aberto a esse aprendizado, sabe? Buscar. Então, eu usei essa palavra não a partir do momento que eu entendi que é uma palavra racista, não uso abolir, mais, né? Nem vou reproduzi-la aqui. Exato, porque está fora. É a gente pensar de forma antirracista, né? E isso passa por esse letramento, né? E sair da nossa zona de conforto de que a gente não precisa fazer nada. Porque quanto, por exemplo, eu em recursos humanos estou entrevistando uma pessoa branca, é muito diferente de eu estar entrevistando uma pessoa negra. Porque ela acha já daquele momento que ela já parte de não privilégios, né? Então, quando você tem dinâmicas de grupo, você coloca o menino da faculdade melhor que tem com a que não é tão melhor, e aí você olha a educação e não o potencial. Né? É estar atento à equinamidade, né? Equinanimidade, né? E não aquela coisa de colocar todo mundo no mesmo patamar. Esta pessoa tem uma história diferente, né? Ela teve oportunidades diferentes. Então, considerar isso, né, em todo o processo, não só no processo dentro das organizações, mas de relacionamento também, né?
Porque dentro das organizações, quando a gente vai entrevistar uma mulher, é diferente de um homem hétero, branco, cisgênero, né? A gente precisa estar atento a isso, a gente precisa entender a história daquela pessoa. A gente precisa de entender de pessoas, né? De pessoas, muito bem. Porque todas as pessoas, todos nós somos diferentes, né? Vocês duas são Winklers e têm a mesma composição e interpretações totalmente diferentes do universo. Somos pessoas diferentes. E é esse respeito que a gente precisa ter, este olhar que a gente precisa ter, e essa escuta ativa para entender aquilo que este colega está trazendo para a gente. E como eu vou aumentar esta representatividade? Como eu vou olhar este candidato que está na minha frente, a vaga que eu tenho e qual a possibilidade de eu criar esta ponte? Não olhar simplesmente um currículo, porque o acesso é diferente, o privilégio é diferente. A gente precisa entender disso, para que a gente possa falar, aqui essa é a ponte, aonde eu preciso investir. Né? As empresas pedem inglês fluente, só 5% da população fala inglês. E só 3% das empresas realmente as utilizam. Exato, né? Então eu quero as melhores universidades. 56% da população negra não está nas melhores universidades. A gente tem cota hoje para isso, né? Então, o nosso compromisso antirracista enquanto pessoas brancas é dar acesso, é olhar para isso de uma maneira diferente. A gente tem Jamila Ribeiro, né, que traz aí no pequeno manual antirracista, que é a primeira leitura que a gente normalmente faz para antes do aprofundamento, mas a gente tem como saber. A gente tem como apoiar as políticas públicas que são antirracistas, que promovem isso. E não começar a dizer, isso não é justo, né? Agora tudo é mimimi, porque a gente tem que lembrar que no Brasil a maior parte das pessoas que são assassinadas são da população negra, 70%. Uhum. Né? Então não há como a gente negar que existe o racismo, mas dá para a gente ser antirracista. E o convite para o Dia da Consciência Negra é esse. É mais do que um convite, uma provocação, né? Exatamente. Qual que é o seu papel antirracista para tornar o mundo mais igualitário, mais plural, mais diverso, onde todos, todas e todos tenham acesso? Vem pegar essa carona. Vem com a gente. Vamos ser mais conscientes e tornar o mundo um pouco melhor. Consciência. Sim.